Hoje eu vou cair pra pista, avisa minha mina que eu vou chegar mais tarde. E se correr tudo bem, um áudio Citroën ou uma Kawasaki. Sabe pra quê? Pra dar um rolê no morro, de presente pra ela um cordão de ouro, disposição na beira-linha, é dinheiro no bolso. Deixa o 2P passar, ele tá com cabelo em belão, é nós que tá. Oi, da fazenda é mídia, o meu mano de rua, esse moleque é mídia. Deixa o de Maria passar, ele tá com o turista, o mano é nós que tá. Oi, o DG é mídia, do Antário Marolento, esse moleque é mídia. Deixa, vem pro bonde da beira-linha pra tu ser feliz. Encontrar você de um alemão não tenta, mas se tenta vir de jeito. Eu tô